Amados irmãos, graça e paz. Só Deus sabe o tamanho da minha alegria de estar vivendo todos esses momentos com essa amada igreja, com esses amados irmãos. Como Deus tem sido maravilhoso, nos abençoando, nos enchendo de gozo na companhia de vocês, né? Eu não posso nem me alongar muito nessas colocações minhas iniciais aqui, porque eu preciso me segurar, porque o meu objetivo é pregar nessa manhã, né? E a alegria que sinto no coração de agora pertencer literalmente a essa igreja, a esses amados irmãos, invade o meu ser, meu coração, de uma forma extraordinária. Sou muito grato a Deus mesmo, pela vida do reverendo Lucas, que foi quando tudo se iniciou, depois passando pelo presbítero Sandro, foi o segundo aí na minha... Aliás, foi o primeiro aí na minha casa, né? Presbítero Sandro e diácono Márcio e outros irmãos. E daí para cá não pararam mais, né? E tem cada ida deles na minha casa, no nosso lugar, tem sido uma experiência fora do comum, fora da curva, como vocês falam aqui, fora da curva. E bendito seja Deus pela vida de vocês, pela vida dessa igreja. Louvado seja o Senhor por tudo isso. O Senhor seja glorificado, queridos irmãos. Hoje é uma manhã, para mim, bastante tremenda, eu vou dizer assim, usar essa expressão, porque o reverendo Lucas me atribuiu a responsabilidade de trazer a palavra, de pregar aqui para essa amada igreja. E já há um bom tempo que ele me comunicou isso, e desde então eu me perguntava sobre o que eu iria pregar, e ele me falou que esse dia seria o dia também da esposa do pastor, é o dia da esposa do pastor presbiteriano, dentro da nossa igreja presbiteriana do Brasil. E eu me propus a trazer algo nesse sentido. Claro que o meu objetivo não é alcançar só o coração da esposa do pastor, mas sim alcançar o coração da igreja, da noiva, da mulher, do maior de todos os pastores, que é a sua igreja, não é? E eu quero pedir aos amados irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis 16, versos de 1 a 6. Antes de ler o texto, Gênesis 16, a partir do verso de 1 a 6, eu gostaria de fazer uma pergunta a você nessa manhã. Não precisa você responder em voz alta, mas simplesmente no seu íntimo. A pergunta é a seguinte: quando nós mencionamos o nome de Sara, eu vou chamar de Sara, porque para mim é difícil ficar chamando Sarai, para depois mudar para Sara. Então os irmãos já entendem, né, que Sarai foi mudado o seu nome para Sara, Abraão foi mudado o seu nome para Abraão, então eu vou logo chamá-la de Sara. Mas quando nós mencionamos o nome de Sara, qual o episódio, a cena que vem à sua mente acerca da vida desta mulher? Acredito muito que quando eu mencionei o nome de Sara, a sua mente remeteu para esse texto de Gênesis 16, que é o que, digamos assim, uma falha, a falha de Sara, a mancha, não é? Porque manchas são bem difíceis de remover. Manchas não são tão fáceis de se tirar, principalmente se tratando de alguma coisa na sua história,
na sua conduta, no seu convívio com Deus, como cristão, como mulher, como homem. Por quê? Gostaria de ler o texto com vocês, para nós refletirmos mais um pouco sobre isso. Verso 1 do capítulo 16. Ora, Sarai, ou Sara, mulher de Abrão, ou Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, tu és o Senhor que conhece o coração de todos nós aqui nesse momento, as nossas ações, as nossas faltas, nossos erros, nossas virtudes, se é que há alguma em nós. E mediante a exposição da Tua Palavra é que nós podemos confrontar a nós mesmos. Então, Deus, mediante esse momento que o Senhor irá me usar como boca do Senhor para falar ao coração da igreja, nos abençoe, nos guarde, abre a nossa mente, abre o nosso coração, sejamos humildes ao ouvir a Tua Palavra falar, bradar aos nossos ouvidos, nos convidando para andar com o Senhor. É em nome de Jesus que nós choramos e nós agradecemos. Amém. Algumas pessoas vivem toda uma vida sacrificando, indo, voltando, obedecendo, respeitando, construindo, sonhando, realizando, sem nunca serem notadas. Muitas realizações só foram possíveis devido ao empenho de tais pessoas que talvez nunca foram notadas, nunca foram percebidas, apesar de todo o seu labor, de todo o seu esforço. Elas não são reconhecidas, não são aplaudidas, se bem que esse não é o fim próprio do cristão. Essa não é a ideia daquele cristão autêntico que visa glorificar a Deus, da mulher que visa glorificar a Deus. Agora, basta um erro, basta um passo em falso, basta uma palavra dita numa hora infeliz, basta uma decisão mal tomada, que esta mancha cola no caráter, na história, na vida da pessoa e dali não sai mais. Infelizmente, irmãos, são muitos os cristãos que só lembram da personagem Sara nesse momento, nesse episódio de sua vida. Por isso que eu perguntei no início: que episódio vem à sua mente quando nós mencionamos o nome Sara? Muitos aqui, o momento em que ela se precipitou.
o momento em que ela agiu fora da vontade de Deus. Essa mancha perseguiu Sara e persegue a história dela enquanto houver igreja na face da terra. Não são poucos os sermões que nós ouvimos sobre essa falha, sobre esse momento dela em que ela age por impulso, e mencionamos isso às vezes num sentido de reprová-la por essa ação. Mas, irmãos, eu acredito que essa não é a única forma de nós pensarmos sobre esta mulher, sobre a esposa do pastor Abraão. Não é. Há muito mais na vida desta irmã, desta mulher, que merece a nossa atenção. É possível a gente descobrir mais coisas interessantes sobre a irmã Sara, a esposa do pastor Abraão, que não se resume simplesmente a esse capítulo 16, não. Esse aqui foi sim um episódio triste, difícil para ela, quando nós analisamos à luz do contexto. Há toda uma vida de desafios de Sara, uma vida de sacrifícios, uma vida de obediência e uma vida de maturação. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês alguns momentos da vida de Sara, alguns episódios, na intenção de tentar compreender esses momentos e extrair da história desta irmã algo precioso para os nossos corações, para as nossas vidas na manhã de hoje. Quem foi Sara? Sara saiu de Ur dos Caldeus já casada com Abraão, de acordo com o capítulo 11, a partir do verso de número 31, quando Tera ou Terá saiu com seus filhos e com Ló, já para ir em direção à terra de Canaã. Eles saem para ir para a terra de Canaã e eles vão parar lá em Harã, já onde fica hoje, onde hoje é a fronteira com a Turquia, cerca de uns 950 quilômetros de distância. Sara, ela já caminha com Abraão. Acredita-se que Terá já ouvia sobre possíveis revelações de Abraão. Isso comenta João Calvino no comentário de Gênesis, onde ele faz a conjectura de que é possível que Deus já houvesse se manifestado a Abraão já quando jovem, mostrando a terra de Canaã. E impulsionado por essa visão, impulsionado por essa revelação, como Abraão ainda não tem autonomia, então é Terá que vai conduzir a sua família com o objetivo de ir para Canaã, mas eles vão parar em Terá. E o segundo verso de número 31 nos diz que Sara acompanha Abraão. E aqui me vem, irmãos, que lá de Harã, onde o Senhor chama Abraão depois que Terá morre, Abraão então toma posse de toda a herança, de toda a estrutura. Eles cresceram economicamente, a vida melhorou, adquiriu escravos, animais, servos e servas. Então Abraão tem uma estrutura imensa para o momento da sua história. E é de lá, de Harã, que Deus vai chamar Abraão para ir para a terra prometida. E Sara está no pé de Abraão. E aqui eu quero refletir com vocês sobre um primeiro momento, uma primeira característica extraordinária da vida desta mulher. É que ela foi uma mulher que também sacrificou
sua vida em prol de uma promessa. A princípio não tem a promessa do descendente. A princípio é a promessa de uma nova terra. É a promessa de um novo horizonte. Mas eles estão bem economicamente. Abraão é um homem rico para a realidade da sua época. Mas lhe é mostrado, ainda não com tantos detalhes, a possibilidade de um novo lugar, de um novo habitat. E Abraão sai dessa terra já estabelecido, e ele conduz toda a sua caravana, todo o seu rebanho, em busca da terra prometida. E quem caminha com ele? Sara. De um lugar estabilizado, de uma vida economicamente boa, talvez já confortável. Ela primeiro saiu de sua terra, de Ur dos Caldeus, para Harã, onde também se estabelece, está tudo caminhando muito bem. E agora essa mudança repentina para um contexto desconhecido. Ela também saiu de sua terra. Não foi só Abraão. Geralmente Abraão foi um homem de fé. Foi, de fato, que saiu da sua terra. Mas vejam, esta mulher também tem a coragem de sair da sua terra, da sua parentela, de um lugar bem estabelecido, economicamente estabelecida, e segue a visão do seu esposo. Ela também se sacrifica na viagem. Ou você pensa que a viagem era essas viagens que nós fazemos hoje, avião, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi? Era no lombo de animais, camelos, jumentos, enfrentando o sol causticante dos desertos daquela região, o perigo de salteadores, o risco eminente de atentarem contra a vida daquele homem e automaticamente também a vida de Sara. Ela também está envolvida nesse ato de sacrifício, porque é sim um sacrifício sair de sua terra, buscar uma terra que você não conhece, um lugar que você não conhece, para tentar se adaptar. E aqui Sara também se sacrifica para se adaptar na nova terra, porque no mesmo capítulo 12 eles chegam à terra prometida. Deus os tira de Harã e já os põe na terra prometida. No mesmo capítulo 12, ela tem que se sacrificar para se adaptar à nova realidade da sua vida. Vejam, entre povos estranhos, cada tribo guardando o seu território, guerreiros. Abraão não era ainda habituado à batalha, à guerra, mas na frente ele precisou travar uma guerra, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas talvez não tivesse a experiência que aqueles povos já tinham de defender o seu território. Os jebuseus, os ferezeus, os amorreus, os cananeus, todos estavam lá, prontos para defender o seu território com unhas e dentes. Um povo hostil, que chega, peregrinos, estranhos, estrangeiros, e que, como Sara, poderia se adaptar a esse novo ambiente. A mudança de uma realidade para outra, nós que costumamos, por exemplo, eu tenho 25 mudanças nas costas. 25 mudanças, irmãos. Claro que em cidades a gente mudou em duas vezes, né? Em espaços curtos de tempo. Mas quando a gente mudava de uma cidade para outra, para mim é muito simples. Eu chego lá, eu vou para a rua, vou conversar com o povo, já faço amizade com o vizinho, já pego uma escada emprestada, já pego uma furadeira emprestada para fixar os móveis, é assim. Mas minha esposa não. Ela chega num mundo estranho, num ambiente estranho.
Para mim é fácil, e eu vou para o campo, vou olhar o jogo, vou brincar, vou conversar com o pessoal, até conhecer a realidade. A minha esposa não. Ela fica lá. Por que você me trouxe para cá? Por que você me trouxe para cá? A realidade de ter que construir novas amizades, conhecer novas pessoas, não é tão simples. Com os homens dessas congregações, rapidinho a gente faz amizade. A gente sai para um churrasco, a gente brinca, a gente marca uma pelada, é assim. Para o homem é muito simples. Para Abraão chegava, orientava os seus servos, vão trabalhar aqui, vão trabalhar ali, vamos pegar essa terra, vamos fazer isso. Para Sara talvez não fosse tão fácil assim. É uma mulher extremamente corajosa e adaptável. Não é, eu acredito que não é só a esposa do pastor, as esposas dos pastores que passam por esses dilemas em suas vidas, mas também irmãs comuns da igreja, quando é necessário mudar de um lugar para o outro. Percebe-se que não é tão simples assim. Mas o que Deus requer de nós, tanto homens, pastores, como mulheres, esposas de pastores, como irmãos comuns da igreja, coragem para adaptar-se a novos rumos, novas realidades da sua vida. Sara foi uma mulher que sacrificou a sua vida também em prol de uma promessa. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Sara foi uma mulher obediente à visão do seu esposo. Obediente à visão do seu esposo. No livro de Gênesis, ainda no capítulo 12, depois que eles chegaram à terra prometida, a partir do verso 10 ao verso 20, eles enfrentam uma seca terrível na terra. Sara poderia ter chegado para Abraão e dizer: você é sério? Você tirou a gente lá de Harã, onde tudo estava bem, economicamente bem, para nos trazer para cá para morrer de fome? Para enfrentar essa seca braba, igual nós estamos enfrentando lá no pé de serra, lá de Morelândia, Cariri-mirim, há cerca de uns 4 meses que não chove, seco, poeira. É nesse episódio que Abraão tem que descer para o Egito. Forçado pelas circunstâncias, ele precisa descer para o Egito. E é lá onde ele vai conversar com Sara para que não abra o jogo, não diga que é minha esposa. A essa altura Sara ainda era uma mulher formosa, segundo o texto de Gênesis no capítulo 12, uma mulher bonita, ainda atraente. Vejam, ela já era uma mulher de idade, já de uma idade avançada, mas todavia uma mulher bonita e formosa. Isso se justifique pelo fato de que ela ainda não tinha tido filhos, porque quando se tem 1, 2, 3 filhos, o desgaste físico aparece com nitidez. Então essa mulher ainda é uma mulher que chama a atenção pela sua beleza. E Abraão então conversa com ela para que não se fale sobre o casamento deles, afirmando que ela seria a irmã dele. Preste atenção aqui, meus amados irmãos, porque neste episódio, por que Sara se submete a isso? Por que ela precisa passar por isso? Vejam, Abraão teme perder a sua esposa. Abraão teme perder a sua própria vida. Abraão seria aquele do qual viria o descendente. Se bem que a promessa explícita, clara, do descendente ainda não tinha aparecido, mas Deus já havia dito a Abraão que faria dele o pai de uma grande nação. Então a descendência teria que vir por ele. Ele morrendo, o sonho, a visão do descendente também seria abortada. Então o que Abraão faz? Uma tentativa de preservar a sua vida e
cometendo esse deslize, esse erro de ter que ocultar, omitir dados importantes da sua vida. Felizmente Deus, felizmente o Senhor da misericórdia, o Senhor cheio de graça e bondade, preserva Sara de um abuso, de uma violência sexual contra ela. Deus preserva ela intacta. Apesar dos deméritos de Abraão, apesar dos erros dele, apesar da desconfiança, da insegurança dele, Deus vem e preserva esta mulher para que ela permaneça. Deus não queria uma descendência impura. Deus queria manter a descendência, a linhagem daqueles filhos de Adão e filhos de Eva. Porque se você traçar a genealogia, eles são descendentes de Sete. Então Deus queria manter, Deus preserva por causa da sua graça, por causa da sua promessa. Lá no capítulo 20, do verso 1 ao 18, tem um episódio também em Gerar, quando ele já sai do Egito e volta para a terra prometida, onde Abraão também oculta mais uma vez a informação. Mas o Senhor, mais uma vez, não importa quanto os homens desconfiem da providência de Deus, sejam inseguros com relação à sua visão, seu chamado, o Senhor sempre mostrará-se misericordioso. Num espaço tão curto de tempo, o Senhor provê o livramento para que Sara não enfrente, não tenha que passar por esse tipo de transtorno. E a sua obediência é reconhecida pelo apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 3, versículo 6, quando Pedro está orientando as irmãs com relação à beleza interior. Ele fala sobre a personagem Sara, que é uma mulher obediente, que chegava a chamar Abraão de Senhor. Sara é uma mulher obediente à visão do seu marido. O marido recebe a visão, ele entende que é Deus que está trabalhando em tudo isso. Ela então ajusta a sua visão, a visão do seu esposo, e eles caminham junto em prol de glorificarem a Deus através das suas vidas. Num terceiro lugar, irmãos, Sara enfrentou o medo e as incertezas do chamado de Deus. Não adianta eu dizer que eu nunca temi, que eu nunca tive medo, que eu nunca me perguntei, será se vai dar certo? Eu seria aqui um vaidoso, um hipócrita, para dizer o mínimo, se eu afirmasse que nessas nossas andanças pelos campos, eu nunca me deparei com situações em que eu temi. Eu seria então um homem mentiroso se eu dissesse que a minha esposa nunca enfrentou os medos e as circunstâncias e as incertezas de tudo isso. Das vezes em que nós estávamos num campo, a igreja, ela vinha já, antes de chegarmos, ela vinha num declínio, e continuou declinando, onde não puderam nos manter. Minha esposa foi trabalhar, eu fui trabalhar, pedi para reduzir o valor que eu ganhava, que já não era grande coisa nesse caso. E depois de não poderem mais, eu disse ao meu presbitério: o que vocês vão fazer comigo? E o presidente do presbitério disse assim: nós não temos campo. E aí eu peguei a minha família, improvisamos uma maneira de levar nossas mudanças aos pedaços e fui parar em Fortaleza, no Ceará, sem nunca ter conhecido nada por lá, e levei minha família todinha para lá. Às vezes essas circunstâncias, essas situações, elas
nos obrigam a correr, a temer, a ter incertezas. Sim, de Fortaleza, depois de um ano, arribamos para Juazeiro da Bahia, cerca de 750 quilômetros de distância. E a minha esposa e as minhas 2 filhas no pé. Sara, ela enfrentou o medo e as incertezas do chamado de Deus. Talvez você julgue esta mulher por causa dessa falha dela, desse momento, dessa mancha que ficou no capítulo 16. Mas se você abrir no capítulo 14 de Gênesis, o capítulo 14 de Gênesis nos relata uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Um rei, por nome Quedorlaomer, que sai trucidando outros reis, acabando com seus territórios, matando o que é de gente, saqueando suas posses. Esse rei captura Ló e arrasta tudo que Ló tem, o sobrinho de Abraão. E aí, meus amados irmãos, Abraão resolve ir para a guerra contra esse rei. Agora eu quero que você imagine como fica o coração de uma mulher, de uma esposa nesse momento. O seu marido, o seu único marido, aquele a quem Deus havia feito uma promessa de tornar uma grande nação, agora decide ir para uma guerra. Ou você acha que a situação de um marido ir para uma guerra, a esposa fica lá em paz, de boa, não é? Acessando a internet, viajando nas redes sociais e feliz da vida? Acredito sim que só quem passou por uma experiência dessa, do marido ir para uma guerra, é que sabe exatamente o que é que se passa no momento, o medo, a incerteza. Ele vai voltar? Será se ele vai voltar? O medo de seu marido não retornar, ter que ficar sozinha, ter que enfrentar as duras realidades do momento da sua época. É depois desse episódio, irmãos, é depois do episódio da guerra, que Abraão volta, são e salvo, com o seu sobrinho e os pertences do seu sobrinho, que Sara diz: agora a gente tem que ter um filho, tem que deixar um descendente, porque se tu for ficar nessas tuas aventuras, guerreando contra todo mundo, você tem que deixar um descendente. Talvez isso explique a precipitação de Sara de querer ter um filho, de querer gerar o descendente o quanto antes, para não incorrer no erro de ficar sozinha. E aí entra no capítulo 16, onde ela toma aquela atitude de negociar com Abraão a possibilidade dele ter relações com a sua escrava para gerar o descendente. Na ânsia, no desespero de ter o descendente, Sara faz uma tentativa precipitada, e talvez isso justifique o seu erro, a mancha que colou de uma vez por todas. Meus irmãos, por que Sara se submete a tudo isso? Por que ela enfrenta tudo isso juntamente com seu esposo? Só nos vem à mente uma resposta: por causa do descendente, do qual viria o Messias, o Redentor, o Salvador, do qual viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele feito a promessa, que viria para redimir, para reestruturar, para trazer a paz de volta. É por causa do descendente, ainda que na mente deles, hoje nós temos essa clareza, olhando
atrás na história, nós temos essa clareza que ali, na promessa, estava implícito então o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas na mente de Sara ainda não estivesse claro isso. Mas por causa do descendente, de manter a descendência do Messias, de manter os seus ancestrais, no caso do Cristo, é que Sara enfrenta todos esses percalços, esses altos e baixos da sua vida. Concluo, irmãos, dizendo para os irmãos o seguinte, que em fins últimos, os nossos sonhos, a nossa vida, os nossos sonhos de crescimento, o nosso crescimento real na prática, não é para a nossa própria glória, não é simplesmente para nos tornar grandes, mas visa e deve visar a glória da majestade de Deus. O que fazemos, se andamos, se corremos, se sonhamos por aí, se realizamos, se enfrentamos os desafios que a obra exige de nós, não é porque sejamos bons, não é porque sejamos perfeitos, não é porque merecemos aplausos, não é porque merecemos reconhecimento, mas é por causa da majestade de Cristo, porque vale a pena ver a glória de Deus brilhar e entupir o coração dos irmãos. Vale a pena ver criança, vale a pena ver famílias, vale a pena ver igrejas edificadas, construídas, erguidas, por onde quer que seja. O sonho, a vida sacrificosa, difícil, porém uma vida honrosa também, onde Deus a preservou, conservou, tinha por fim a glorificação do nome de Deus. Então Deus quer nos conduzir nessa caminhada, uma caminhada onde nós precisaremos sacrificar, sim, irmãos, muitas coisas. Precisaremos sacrificar sonhos, aquilo que não é ideal, não é o lugar ideal, não é o sonho que eu planejei para mim, não é aquilo que eu imaginei para mim. No meu caso, eu estou recebendo muito mais além daquilo que eu imaginei que eu receberia na vida. Deus tem sido gracioso comigo, com a minha família, nos dando mais muito, muito além daquilo que nós merecíamos. Na verdade, nós merecíamos estar lançados na sarjeta, abandonados por Deus, mas o Senhor, por misericórdia, nos acolhe, nos recolhe, nos adota nos seus braços de amor, por causa do descendente, por causa daquele que esmagou a cabeça da serpente, por causa daquele que foi e nos arrancou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Meus amados irmãos, não tenha medo, não tema quando as incertezas baterem à sua porta. Saiba que o Deus de Sara, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, é o Deus que caminha com você. Se em algum momento você mudou o percurso dos seus sonhos, dos seus projetos, não tema, porque o Senhor também de lá te fará sair e te fará caminhar junto dele. Caminhe com o Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos.